Laura. Sim, estou aqui, professor. Tá, vou compartilhar a tela contigo, tá bom? Tá bem. Então, assim, a aula de hoje, nós vamos conversar em termos de... Fiz errado aqui. Colocar abertice aqui só. Boa noite. Boa noite. Boa noite, atrasado. Só um pouquinho. Ah, mas eu dei uma seguradinha. Deixa eu tomar uma aguinha, molhar a goela. Bem, gente, então hoje nós vamos falar em termos de... Para finalizar a parte de escoamento de fluidos, então hoje eu termino a teoria, a aula que vem a gente faz alguns exercícios, tá? Então eu vou... no final da aula passada, a gente até conversou um pouco sobre a teoria de Arquimedes, mas eu quero dar uma reforçada na teoria de Arquimedes, tá? Principalmente de como é que ele descobriu a questão de da diabo da coroa lá do rei grego. Bom, então exatamente o que pede no livro de vocês é isso, é que a gente tem que avaliar o que acontece com os objetos imersos quando eles estão imersos em um fluido. Exatamente, não sei se vocês se recordam, na aula passada eu falei justamente, eu trouxe o exemplo que está no livro de vocês, quando a gente carrega um navio e como é que a gente faz para verificar esse carregamento do navio, a gente usa uma aferição que a gente chama de data survey, que a gente verifica a quantidade de volume de água que o navio está deslocando, ou seja, o peso de um navio, ele é exatamente o peso que está imerso dentro da água, ou dentro de um fluido. E isso é baseado justamente no princípio de Arquimedes. Tá? Então, vamos ler o trecho que está no livro de vocês aqui. Ó. Então, avançaremos um pouco mais em nossa compreensão da física e de uma de suas grandes aplicações nas engenharias. Analisaremos o comportamento dos objetos quando são imersos em um fluido. Imaginaremos que estaremos nos referindo somente a um corpo submerso em água ou em algum líquido, mas, de fato, qualquer corpo na superfície da Terra está imerso no fluido que é o ar atmosférico. Portanto, tudo que estudamos será válido também nesse contexto. Então, tudo que está na superfície terrestre também tem peso e também sofre um deslocamento de volume proporcional ao corpo que o tem. Então, é possível que um grande transatlântico, que é um livro de vocês, por exemplo, de um transatlântico, onde o casco é todo feito de aço e pesa milhares de toneladas, ele flutua. Sendo que uma barra, se eu pegar uma barra de aço exatamente do mesmo peso, ela vai afundar. E imagina se nós colocássemos 1 quilo de chumbo em uma piscina. O que ocorre? Ele afunda, né, gente? Correto? Pega 1 quilo de chumbo, coloca numa piscina. E o que vai acontecer com ele? Ele vai afundar? Ele vai afundar. E se eu botar 1 quilo de algodão em uma piscina, o que vai acontecer? Ele Não vai... afunda? Por quê? Por causa da massa É específica. leve? Por causa da densidade, da massa específica dele em relação à massa específica da água. Ou seja, você se lembra que a nossa formulação da massa específica, que é ρ, que o símbolo é ρ, né? Que é a massa de um determinado elemento sobre o volume que ele ocupa no espaço. E que a densidade é a massa específica
desse produto em relação à massa específica da água. A gente sabe que a massa específica da água vale no Sistema Internacional de Unidades que 1.000 quilos por metro cúbico. Então, se eu colocar um objeto onde eu tenho uma massa específica maior do que 1, esse objeto eu vou ter uma densidade maior do que 1. Consequentemente, esse objeto vai afundar. Se eu colocar um objeto onde a minha massa específica for menor do que a massa específica da água, ou seja, menor do que 1.000 quilos por metro cúbico, essa minha relação não vai ser mais de superior a do que 1. Ou seja, vai ser menor do que 1. Então, ela vai ficar na superfície, ela não vai afundar. Tá? Então, quando a gente constrói navio, a gente está brincando com a densidade. Quando a gente faz navio, a gente conforma o volume dele. Então, aquela quantidade de massa, ela é usinada, ela é soldada, ela é conformada de forma que com aquela quantidade de massa de aço, eu aumente o seu volume, e aumentando o volume, eu torno ele com uma densidade menor do que a densidade da água. Tá, gente? Então, aqui, ó, Arquimedes era um filósofo grego, né, que viveu na cidade de Siracusa entre os anos de 287 a 212 a.C. E uma das descobertas que ele teve foi justamente o princípio da flutuabilidade dos corpos, que é conhecido como o princípio de Arquimedes. Então ele descobriu exatamente isso, que um corpo, estando parcialmente ou completamente submerso em um fluido, ele experimenta uma força ascendente. E a essa força ascendente, a gente chama ela de empuxo. É como se nós estivéssemos no eixo Y, onde o eixo da minha força-peso sempre aponta para baixo, né? Em direção ao quê? Ao meu centro da Terra, em função da atração da gravidade. A força de empuxo, quando eu mergulho esse meu objeto em um fluido, ela é uma força que surge em oposição ao peso. Tá? Bom, se a minha relação dessa minha força de empuxo aqui, ela é igual à força-peso, ele vai ficar flutuando. Se a minha força-peso é maior do que a força de... E a minha força-peso é maior que o empuxo, ele vai descer. Se a minha força de empuxo é maior do que a minha força-peso, ele vai flutuar. Então, ali, ó, se a gente isso aqui vocês podem fazer em casa, tá? Claro, cuidado se forem colocar uma pedra na jarra de vidro para não quebrar a jarra de vidro. Então, pode fazer com uma pedra, pode fazer com um parafuso, vocês podem fazer com... É legal fazer com 2 objetos diferentes, tá? Por exemplo, com um parafuso ou com um gelo. Então, se nós colocássemos, por exemplo, um objeto maciço, por exemplo, um parafuso ou uma pedra dentro de um jarro, eu vou ter um volume inicial desse jarro. No ato que eu coloco a pedra dentro do meu recipiente, o que acontece? Esse meu volume aparente é elevado. Na verdade, o meu volume não se elevou. Na verdade, a pedra que eu coloquei dentro do meu jarro deslocou o meu volume para cima. Tá? Então, esse diferencial de volume aqui, ó, esse meu dV aqui, tá? É o líquido que ele é desplazado, ou seja, é o líquido que ele é deslocado. Esse termo desplazado aqui é um termo que se alguém trabalha em navegação, a gente vai escutar muito, que é o displacement, que é o deslocamento. Então, é líquido, realmente é líquido deslocado. Tá? Então, esse pequena parcela de volume aqui, ó, que está rachurado em vermelho, é exatamente o volume da pedra.
Se eu conheço esse meu volume da pedra aqui, ó, se eu conheço, e esse meu volume eu posso conhecer, por exemplo, se eu tiver uma jarra graduada, então eu vou ter o quê? O volume da pedra. Beleza. Se eu pesar essa minha pedra, eu vou saber o que? A massa da pedra e eu vou saber o volume da pedra. Aí eu consigo saber exatamente o quê? O meu ρ da pedra. Minha massa específica da pedra. E aí eu consigo exatamente saber o que? Qual é a minha densidade da pedra. Que vai ser quem? A massa específica da pedra dividido pela massa específica da água. Se a minha densidade for maior do que 1, que é o caso notório, nós vamos conseguir ver isso aqui, a pedra afunda. Se a minha pedra, no caso, fosse, por exemplo, uma pedra porosa, claro, vai ter que ser muito porosa, né? Ou se eu pegasse no caso de uma esponja, o caso legal é a esponja de fazer. Se eu colocar, por exemplo, se eu fosse fazer em vez de uma pedra, eu fosse colocar uma esponja aqui. Vocês iam ver o quê? Que a esponja, no início do experimento, a esponja ia ficar exatamente o quê? Apenas na superfície do meu recipiente. À medida que a água ia se deslocando, ia sendo absorvida pela esponja, a esponja começa a afundar. E o volume da esponja vai ser exatamente o que é o volume de água deslocada. Então, gente, é assim, ó. Então, o aumento de nível da água na jarra é o mesmo que seria em vez de deslocar a pedra no frasco. Então, o volume de água é igual ao volume da pedra derramado sobre ele, ou seja, o volume que a pedra desloca. Tá? Em termos de módulo, nós podemos dizer o quê? Que a força de empuxo é igual à força-peso. Tá? Então, onde a força de empuxo é o peso, ou seja, mgh. Então, sempre que a força de empuxo for igual ou menor do que o peso, o objeto vai afundar. Tá? Bom, então, olha lá. Ó. Então, correspondente ao peso do fluido deslocado. É importante não confundir peso do fluido deslocado com o peso do objeto submerso, porque o primeiro depende da massa do fluido deslocado. Tá? Então, o peso depende da massa de fluido deslocado. Quando a gente faz a relação de navio, a gente só compara o quê? Que o volume do navio, o volume de água deslocado é igual ao volume do navio que está abaixo da linha d'água. Tá? Então, vamos lá. Então, o princípio de Arquimedes aplica-se ao comportamento de um fluido em geral. Então, um balão de ar quente sobe quando o seu peso é menor do que o ar quente que se desloca nele. Então, o que? Nós sabemos o quê? Que o ar quente do balão, tá, ele é menos denso que o ar frio. Então, pelos nossos processos convectivos atmosféricos, sempre o ar frio vai estar abaixo e o ar quente vai estar em cima. Então, sempre eu vou ter esse movimento convectivo de baixo para cima. O ar quente sempre vai estar em cima. Então, eu vou botando o ar quente aqui, porque acontece o quê? Eu aumento a minha força de empuxo. Então, a minha relação entre a força de empuxo e o peso, o empuxo torna-se maior e o balão vem a ascender. Tá? Então, por exemplo, deixa eu botar isso no cantinho aqui. Uma bola de aço, então, é colocada em um becker. Você se lembra o que é um copo becker, né? Eu não lembro. Copo becker, fui eu que dei química para vocês, não foi? Fui eu ou foi o Bruno que deu química para vocês?
Quem nos deu química foi um... Eu não lembro o nome dele, mas não foi nenhum de vocês dois. O copo Becker é aquele copo do laboratório que é o que geralmente a gente mais usa, que vai Agora, desde chefe. de 25 ml até aquele grandão que tem de 2 litros. Tá? Então, uma bola de aço é colocada dentro de um becker contendo água pura. Uma vez a bola dentro do líquido, ela é removida com uma pipeta. E a quantidade de água deslocada pelo objeto é igual a do recipiente retorna ao nível normal. Está mal formulado isso no livro. Olha assim, ó. Então tem um becker que está com uma quantidade de água X. Tá? E aí então nós colocamos o quê? Nós colocamos uma bola de aço lá dentro. Nós retiramos uma quantidade de água, tá? Até o quê? Que fique com o mesmo nível inicial de água do copo antes de você extrair da bola. Então, o que ele pergunta ali, ó, que nós medimos a massa extraída e a massa extraída deu 10 gramas. Então, ele pergunta qual foi o peso da água deslocada. Né? Bom, se eu extrair 10 gramas, ele deu. Isso aqui é 10 ml, ele botou mal isso aqui. Tá? Então, ele tirou uma massa, ele pegou o quê? Ele pegou a força da gravidade como 10, multiplicou a massa e a força pesa, demos o quê? 0,1 newton. Tá? De acordo com o princípio de Arquimedes, quanto é que é a força de empuxo? Como a bola está afundada, a força de empuxo é 0,1. Digamos que ao invés de eu colocar... uma experiência legal de fazer isso com ovo, gente. Como é que eu sei que um ovo está podre ou não? Isso aí a avó da gente dizia lá antigamente. Como é que você sabe que um ovo está podre ou não? Ele boia na água, não é? Ele boia na água. Ele boia na água. O ovo que está bom, ele vai lá para o fundo. Quando o ovo começa a estar em estado de putrefação, de podridão, ele acaba tendo uma reação química dentro. Na verdade, é uma reação bioquímica dentro dele, e que há a formação do ácido sulfídrico, tá? Que é o H2S, que é o cheiro característico de ovo podre. Faz com que, então, essa emanação de gás faz com que eu diminui o peso, a minha massa específica do líquido que está dentro do ovo. Então, faz com que o meu ovo acabe boiando. Ou seja, eu não tive uma alteração de conteúdo dentro dele. É que parte do meu conteúdo se transformou em um gás. Tá? Então, por que um objeto afunda e outro flutua? Então, que é o nosso objetivo, entender qual é a relação do empuxo. Então, a flutuação de um objeto depende da relação da densidade e a densidade do objeto e a densidade do fluido. Quando eu estou falando de densidade aqui, gente, é a relação da massa específica de um corpo em relação à massa específica da água. Tá? Vamos ver 3 casos. Então, quando o objeto é mais denso que o fluido, tá? Objetos mais densos que o fluido. Aço, um ovo saudável, alumínio,
Tá? Então, neste caso, o objeto vai para o fundo do líquido, em que se está submerso, pois o peso do objeto é maior que o peso do fluido deslocado e, portanto, maior que o impulso. Então, o peso é maior que o impulso e o objeto desce. A pedra completamente submersa na figura é um bom exemplo dessa situação. O objeto tem a mesma densidade que o fluido. Neste caso, não podemos dizer que o objeto afunda ou flutua, embora seja o caso particular de que o objeto é igual ao peso do fluido deslocado e, portanto, igual ao impulso. Entretanto, o objeto pode estar na borda da superfície do líquido ou na parte inferior. Então, é o caso da esponja. Tá? Então, quando a esponja afunda completamente em um recipiente? Eu acho que quando ela estiver toda encharcada, sim. Não, ela não afunda. Ela vai ficar numa interface, tá? Porque ela não consegue, ela não tem peso suficiente para ir no fundo, mas, no entanto, ela não é leve suficiente para flutuar. Ela tem água dentro dela, entendeu? Então, ela fica nesse caso particular aqui. Então, por exemplo, aqui, em alguns peixes, a bexiga de natação permite que a flutuação seja controlada por um complexo sistema de troca na parte sanguínea, no seu trato sanguíneo. Tá? O mecanismo permite que o peixe suba ou desça da água, alterando a densidade relativa do peixe sem mudar a musculatura. Um balão, por exemplo, cheio de água, ele submerge numa piscina. Esta é uma situação onde o seu peso é completamente igual ao equilíbrio do impulso. Então, se eu pegar um balão e encher ele todo d'água, ele não vai ser igual a uma esponja. Ele vai acabar afundando. E isso depende de uma outra característica. Eu estou comprando agora o balão e a esponja, tá? Isso depende de uma outra característica que a física não trata, mas a química sim, que é a tensão superficial, tá? Então tem uma tensão superficial que ocorre na esponja, tá? Porque a esponja ela consegue o quê? Ela fica encharcada de água. Então ela não afunda encharcada de água, porque eu tenho pontes de hidrogênio que fazem tensão superficial entre a água do fluido e a água que está absorvida pela esponja, então ela não afunda. Neste caso do balão aqui, a minha camada de borracha dele não deixa a minha água que está contida nele ter contato com a água do fluido, da piscina, do recipiente da piscina. Então o balão vai para o fundo. Tá? Então a questão de um objeto que está encharcado de água, ou ele está completamente cheio do fluido, se ele vai flutuar ou afundar, depende da tensão superficial. Então, por isso que ele afirmou lá no início que ele não pode dizer se o objeto vai afundar ou flutuar. Tá? Quando a pressão, quando a peso for igual ao impulso. Tá? Beleza. Então, o objeto tem densidade menor do que o fluido. Então, neste caso, o objeto permanecerá parcialmente submerso. Ou seja, ele vai flotar, que é flotar, gente, tá? Desculpa. Isso porque, se o corpo está totalmente submerso, seu peso é maior que a força do fluido. Seu peso é menor do que o peso que o fluido que ele desloca.
Não sei se vocês conseguem me entender. Ó. O objeto tem um peso maior do que o peso do fluido que foi deslocado. Então, ele afunda, mas não totalmente. Então, parte dele fica sob a superfície. Então, nessas condições, o objeto desloca um volume de água que é uma fração do volume total do objeto, permitindo que seu corpo, que seu peso e impulso sejam equilibrados. E é claro que é o exemplo da situação são numerosos. Navio, um tronco de árvore, tá? Isopor, plástico, aí vai embora. Tá? Então, um iceberg, por exemplo. Por que o iceberg não afunda? Se a gente pegar, por exemplo, qualquer substância química, quais são os estados da matéria, gente? Vamos relembrar lá. Sólido. Sólido, líquido e gasoso. Líquido e gasoso. Beleza. Vamos lá. Então, se eu estou no estado sólido, eu tenho um volume X, né? Como é que eu faço, então, para levar uma substância do estado sólido para o estado líquido? Eu uso um processo de aquecimento para agitar as moléculas de maneira que as minhas ligações interquímicas tenham um incremento de energia, e esse incremento de energia faz as moléculas vibrarem e se afastarem. Consequentemente, esse material vai ter um volume maior, por quê? Ele vai estar mais distendido. Vocês concordam comigo? Sim. Continua aquecendo. Todo o meu fluido se transformou em líquido. Todo o meu sólido se transformou em líquido. Continua aquecendo e aí esse meu líquido passa então para o estado gasoso. Ou seja, eu aumentei mais ainda o fluido. Com a água, gente, ela tem uma peculiaridade. Ela não se comporta como os demais produtos, com as demais formas de matéria. A água, ela ocupa mais espaço sólida do que líquida. Em função justamente do que eu falei no exemplo anterior, que são as pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio fazem com que a água, ao invés de se aglutinarem, porque eu estou retirando, quando eu estou transformando a água líquida em gelo, eu estou retirando energia para deixar as moléculas mais coesas, né? Para reduzir o seu volume. Só que, no entanto, essa minha retirada de energia faz com que as pontes de hidrogênio se alinhem mais ainda, ocasionando um aumento de espaço intermolecular. Então, o gelo de água, né? O gelo da água vai ter sempre um volume maior do que a água no estado líquido. Bom. Então, por isso, se eu pegar um cubo de gelo, ele não afunda na água. Ele vai ficar sempre o quê? Pelo menos 10% dele fica fora da água. Então, vamos lá. O que acontece com o fluido como o óleo é introduzido na água? Ele sobe à superfície ou desce às profundezas? Por quê? E aí, gente, o que acontece? O óleo fica em cima da água. Tá. Por quê? Por conta da diferença de densidade.
Isso. Qual é a densidade, por exemplo? Não precisa. Se souber, legal. Vocês têm ideia de quanto é que é a densidade do óleo de cozinha, por exemplo? Na faixa de quanto que gira? O óleo de cozinha, tá, gente? Normalmente é esse que a gente utiliza em casa. Claro, dependendo se é de soja, se é de arroz, se é de milho, se é de canola, ele fica na faixa entre 0,88 e 0,91, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Como 0,88 e 0,91? Sim, eu quero dizer o quê? Que se eu pegar o 0,88, por exemplo, então, 880 quilos de óleo ocupam 1.000 litros ou 1 metro cúbico, tá? Então, ele ocupa um espaço maior com menos massa do que a água, por exemplo. Que a água, qual é a massa específica da água? 1.000 quilos por 1.000 litros, por 1 milhão de litros, ou 1.000 quilos por 1 metro cúbico. Tá, gente? Então, nesse caso aqui, vamos dizer que a força de empuxo é igual à força-peso, só que ela está na superfície. Tá? Então, assim, no objeto flutuante, na condição de equilíbrio, ele tem que ter a massa específica, no mínimo, menor do que a da água. Então, olha aqui, ó. Então, a massa específica tem que ser a massa específica do volume deslocado. Então, para eu verificar, por exemplo, aquela condição lá do óleo, digamos que eu vou pegar ali 100 ml de água. Desculpa. Eu vou pegar 200 ml de óleo e vou botar em um recipiente de 1 litro de água. Isso aí é uma maneira da gente descobrir, por exemplo, a densidade do óleo que a gente utiliza, tá? Então, se eu pegar 200 ml de óleo, colocar dentro do recipiente onde eu continha 1.000 litros de água. O volume que ele deslocar de líquido no total, eu sei o volume conhecido de óleo. E eu vou obter o que aqui, ó? O volume de líquido deslocado no recipiente. Eu vou ler esse volume aqui. Eu sei quem? Qual é o rho da água. Consequentemente, eu vou poder descobrir qual é a minha massa específica do óleo. Porque esse meu volume aqui, ó, é o volume de 200 ml, que é conhecido, que eu sabia. E o volume deslocado, quem vai ser? Vai ser o volume que eu consegui quantificar no meu recipiente. Tá bom? No caso aqui, deve ser na faixa aí de 180 ml, mais ou menos, tá? Então, por exemplo, nós temos um dinamômetro, tá, gente? Quando a gente retornar agora para as aulas práticas, vocês receberam um aviso hoje via portal do aluno da previsão de retorno? No portal do aluno eu não recebi, só via pela tua mensagem no grupo ali. Tá, mas deve estar já no portal do aluno de vocês, tá? Alguns alunos já estavam recebendo já, tá? Na verdade, eu não sei confirmar essa data ainda, isso é uma previsão, tá, Richard? Porque assim, a gente ainda depende também do protocolo estadual, né? Então, acima do protocolo estadual, a gente faz como é que vai fazer o retorno. Isso é uma previsão. Mas eu acredito que ou dia 1º ou lá pelo dia 15 a gente deva retornar com as atividades normais, tá? Bom, então um dinamômetro. Alguém já viu um dinamômetro na vida? Bom, o dinamômetro antigamente, tá?
o pessoal que vendia camarão na porta de casa usava um dinamômetro que fazia a medição do peso do camarão, né? Isso que é uma barbada para fazer a adulteração de peso. Na verdade, ele é o quê? Ele é um tubo aonde ele tem uma mola aqui dentro e ele tem uma régua aonde eu consigo fixar os pesos aqui e justamente o quê? Ele está em newtons, né? Então, newtons, na verdade, ele está em Dina. A gente faz a conversão para newtons. Dina é uma outra unidade de medir força. Tá? Então, quando a gente pegar, por exemplo, uma esfera de aço e a gente medir essa esfera de aço no ar atmosférico, ela vai ter um peso X. Agora, se a gente colocar na mesma altura, ou seja, na mesma cota aqui, que a figura A e a figura B estão demonstrando, e se essa esfera estiver agora imersa em um recipiente com água, este valor no dinamômetro vai aparecer menor. Apesar da esfera ser de aço e aço maciço, o valor no dinamômetro B, na situação B, vai ser menor. E aí a gente vai chamar de peso aparente. Por que um peso aparente? Porque esse peso aparente aqui, ele é descontado porque eu vou ter o peso que a esfera deslocou de fluido aqui. Então, o empuxo que é em decorrência do volume de líquido que a esfera deslocou me faz uma força para cima. Consequentemente, na água, essa esfera pesa menos. Alguém já vivenciou essa situação? O que vocês acham? Alguns de vocês já vivenciaram essa situação? Ninguém nunca foi à praia, uma piscina? Não? Quando vocês entram numa piscina, por exemplo, né, vocês conseguem fazer exercícios de baixo impacto. Por que exercícios de baixo impacto? Porque quando alguém tem um problema no joelho ou algum problema em articulação, o médico indica, faz exercício de baixo impacto. Por quê? Por que baixo impacto? Porque a água retira peso, a água faz com que a ação da gravidade em cima do corpo de vocês seja reduzido. Então, isso em função do empuxo, do peso aparente. Então, o impacto nas articulações é menor. Tá? Então, por exemplo, vamos comparar assim, a densidade da água em comparação à densidade do ar, vocês sabem dizer quanto é que é essa relação? Quantas vezes a água é mais densa que o ar? Eu não sei dizer. A água é mais densa que o ar 808 vezes. Tá? Então é exatamente assim. Então por isso que quando a gente entra na água, o impacto sofrido nas articulações é menor. Assim como eu consigo, por exemplo, me deslocar mais facilmente, por exemplo, fazer uma corrida no ambiente muito tranquilo. Agora vai correr dentro de uma piscina. Tu tem uma resistência ao teu movimento astronômica. Inclusive, atletas, quando querem manter a forma e querem simular o movimento da corrida, eles fazem dentro da piscina porque não tem impacto. E o incremento de força que tu faz é muito grande. Então, tu tem um incremento de força e com baixo impacto. Conseguindo entender a relação, gente?
Sim. Eu consigo entender assim. E agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês têm a impressão de flutuarem mais na água doce ou na água salgada? Na água salgada? Por quê? Por conta do sal, eu já vi um experimento que tu põe um ovo dentro de um copo com água e sal e outro só com água. E o copo da água com sal ele boia, né? Isso, porque assim, ó, como a água do mar tem nos seus constituintes, ele tem não só, a gente chama de sal, claro, a gente comenta sobre, mas é uma série de sais minerais, né? Tem cloreto de sódio, tem iodato de potássio, ou seja, tem uma série de componentes químicos que são sais que oferem a salinidade da água. Muito bem. Então, se a água doce, né, a água doce, tá? Ela varia a densidade dela. Não estou dizendo essa nossa água de laboratório, tá, gente? Essa nossa na água lá que a gente vai lá, faz um processo de purificação, né, de deionização e destilação, que é o processo que a gente extrai todos os contaminantes e ela se torna água pura, que é aquela densidade que a gente obtém, que é o 1. Tá? A água nos processos naturais. Ela varia a densidade dela de 0,995 a 1001, 1002, tá? Desculpa, não é 1000. Então, de 0,995 a 1,001. Tá? Então, isso a gente considera de água doce, água não salobra. Tá? Acima disso, a gente considera água salobra. E a água que eu considero salobra, ela vai de 1,005 a 1,026, que é o máximo que... 0,27. 1,027 é a densidade da água do Mar Morto. Tá? Você sabe onde fica o Mar Morto? Fica lá na Ásia, aquele mar que ele era... Antigamente ele tinha conexão com o mar Mediterrâneo e depois com os movimentos tectônicos ele foi isolado e com o tempo vai evaporando a água e aumenta a concentração de sal. Tá? Mar Morto foi o mar onde Jesus Cristo, né, pelos livros sagrados, seja a Bíblia, ou seja a Torá, ou seja o Alcorão, Jesus andou pelas águas. Tá? Então, o que acontece então, por exemplo, no caso do Porto de Rio Grande aqui, quando o navio quer carregar? Nós temos uma limitação de calado no porto, né? 14 metros. Se o navio está carregando, tá botando a sua carga, com água doce, esse navio ele vai afundar um valor X. Se esse navio estivesse carregando com água em vez da água doce e tivesse a lagoa toda salgada, que é o caso que está acontecendo agora nesse momento, que nós já éramos até passado desse período de salga da lagoa. Então, se o navio estiver carregando com água salgada, o navio vai poder afundar X mais, por exemplo, X sobre 5. Então, eu tenho um incremento conforme a quantidade de salinidade que eu tenho na água. Quanto mais salobra, então, a água, em termos de navegação, no nosso porto, aqui onde a gente tem uma limitação de calado, quanto mais salobra a água, mais benéfico para a navegação. Ou seja, eu consigo colocar mais carga no navio e, eu, consequentemente, eu consigo fazer com que esse navio me vá com menor quantidade do que a gente chama em logística de praça morta. Tá? Mas isso é um termo para mais adiante. E em portos e estruturas portuárias a gente vê isso aí, tá, gente? Bom. Então, o princípio de Arquimedes é uma coisa muito usada, por exemplo, em navios. Tá?
Então o navio, o submarino, ele funciona todo na base do princípio de Arquimedes. Ou seja, ele tem tanques dentro dele, onde eu tenho ar comprimido e eu tenho tanques de lastro, e esse jogo faz ele submergir ou imergir. Eu vou sair dessa tela aqui e vou botar um videozinho, tá? Eu botei esse link para vocês justamente para não ficar muito pesado na aula, porque se eu subir esse material para lá vai ficar muito pesado, muito carregado. Tá? Vou botar aqui para vocês olharem o videozinho. É um vídeo espanhol, mas é bem legal, gente, tá? Ele Tá é sem sem som áudio. mesmo, né, Fabrício? Oi? Ele é sem som mesmo? Tá sem som? O vídeo, sim. Apareceu o som? Tá sem som ainda. Só um pouquinho. Deveria estar com som, só um pouquinho. Vamos ver se agora vai funcionar. Que eu compartilhei a tela do YouTube. Apareceu o som? Não. Está. Vou aumentar o volume. Não consigo captar no meu áudio. Apareceu o som? Agora sim. Então tá. Vamos lá. O meu ficou mudo de novo. Aqui também. Vamos começar de novo. Só um pouquinho. Ó, o volume. Tá mudo ainda. Enquanto não. Melhorou? Mudo. Está muito baixo a narração do vídeo.
Oi, pessoal. Vocês conseguiram entender? Então, aqui, ó. Quando o comandante do navio quer que o navio, que o submarino seja submerso, ele esvazia os tanques de lastro e esvazia de ar e enche de água, tá? Então ele vai afundando, tá? Nós temos nos submarinos um tanque de ar comprimido, justamente para a reserva do procedimento de fazer a imersão dele. No momento que o comandante desejar que o submarino retorne à superfície, ele abre essas comportas, abre as comportas de baixo e o ar comprimido aqui vai expulsar a água que está dentro do tanque. Tá? Ó. Tá? Bom, como foi falado no vídeo ali em espanhol, tá? A questão da limitação da profundidade de operação dos submarinos tem a ver com a questão da resistência da estrutura do submarino em si e da capacidade do tanque de ar comprimido em armazenar o ar para o processo de imersão do submarino. Então, isso vem evoluindo ao longo dos anos, né? Os primeiros submarinos conseguiam ir até 100, 150 metros. E no caso, por exemplo, do submarino brasileiro, os novos que estão sendo projetados, estão sendo construídos no Rio de Janeiro, eles conseguem uma operação, uma superfície, uma profundidade de trabalho até de 550 metros. E o nuclear que vai vir nos próximos 8 anos, ele vai conseguir operar 700 metros de profundidade. Então, isso tem uma limitação de estrutura, de tecnologia para poder sustentar esse tipo de equipamento. Tá? Deixa eu retornar aqui. Beleza. Deu para ter uma ideia, gente? Eu quero que vocês revejam depois esse vídeo direitinho, porque ficou ruim o áudio, né? Sim, deu para entender mais ou menos como funciona. Bom, vamos entrar na outra parte da aula agora, que é a questão de escoamento de fluidos, tá? A gente trabalhou muito com estática, com conceito, mas como é que funciona no escoamento? Por exemplo, na engenharia civil, a gente trabalha muito com bombas, se quiser fazer recalque, mas principalmente com a questão de projeto de tubulação, e a gente tem que muitas vezes saber, por exemplo, se aquele projeto de engenharia que eu estou fazendo em termos de hidráulica vai ser suficiente para atender em termos de pressão, de vazão. Para isso, a gente tem que entender a fundamentação de hidrologia, que vou ver lá adiante, hidrologia hidráulica, mas a fundamentação é feita na equação da continuidade de Bernoulli, que é o que rege a questão do escoamento dos fluidos, tá? Que é o que a gente vai falar agora um pouquinho. Tá? Então ele falou aqui, é mais uma questão de como é que funciona uma empresa naval, né? Então aqui está mostrando uma barragem. Desculpa, a gente está um pouco esfriando, eu estou sem blusão para ter posto blusão. Então nós vemos aqui um vertedouro de uma barragem, né? Como é mostrado aqui. Pode ser uma barragem, pode ser uma eclusa. E muitas vezes a gente tem que calcular, por exemplo, qual é a capacidade que eu vou ter de energia, por exemplo, numa base de uma barragem,
para transformar em energia elétrica. Então, quando a gente faz uma barragem, quando a gente faz uma estrutura civil para conter a água, para formar o reservatório de água, agora eu vou judiar de vocês, vou usar o quadro branco, aquele dia famigerado Microsoft Whiteboard. Tá aqui. Tá compartilhando a tela ou para de compartilhar? Não, não tá. Tá compartilhando. Tá. Tá compartilhando o YouTube. YouTube ainda? Pô, que saco. Só um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Tá. Tá. Deu. Tá. Aqui é meu whiteboard. Vamos voltar um pouquinho de novo em energia. Bom, quando a gente quer, por exemplo, suprir uma cidade com energia elétrica, a gente tem um curso de água legal, né? Só que, por exemplo, nós podemos... Pô, que coisa bonitinha, resistência aí, ó. Coisa linda. Beleza. Então, quando a gente quer fazer o suprimento de energia elétrica, qual é a nossa intenção? É transformar o potencial hidrodinâmico, né, que um curso de água contém, em energia mecânica, e essa energia mecânica em energia elétrica. Vocês concordam comigo? Sim. Então tá, beleza. Então nós fazemos o quê? Nós construímos, né, uma barragem, vamos supor que essa barragem foi construída, e aqui eu tenho um curso de água. Beleza. Então, construí uma barragem. Né? Essa barragem aqui. Eu tenho o que a gente chama de estrutura de vertedouro. Tá? Tem uma estrutura, deixa eu apagar aqui, que ficou feinho aqui. Então, aqui eu tenho o vertedouro, e ela depois corre no seu leito natural do rio. Beleza. Tá. Bom, dentro da barragem, né, o que a gente faz quando a gente contém um rio? Então, essa é a minha energia que eu vinha na forma de uma energia hidrodinâmica, que é uma energia cinética, né? Ela acaba sendo armazenada e ela é perdida? Não, ela é transferida na forma de uma energia potencial. Então, essa energia potencial aqui, ó, ela vai estar aqui na forma do H da minha barragem. Bom, a quantidade de água do meu vertedouro, ela vai entrar o quê? Por um conduto forçado. Então, aquela minha energia que eu tinha lá em cima da água, ela vai passar em um conduto forçado e vai me entrar em um recipiente onde eu vou ter uma turbininha. Então, aqui eu vou ter uma turbininha. Então, aqui eu vou ter o fluxo de água. Então, eu estou transformando a minha energia potencial em uma energia cinética novamente. Bom, essa energia cinética aqui
passou pelo meu eixo da minha turbina. Essa turbina está em um giro, tal, num campo magnético. Esse campo magnético vai passar por quê? Por umas espiras. Essas espiras vão converter isso em energia elétrica e vai para as casas da gente. Então, basicamente é isso, né? Então, nós tínhamos um rio com uma energia cinética, contemos esse rio para aumentar a minha energia cinética numa potencial, colocamos aí um conduto forçado, transformamos a de novo de cinética para potencial. Essa potencial é transformada numa mecânica. Essa mecânica gira umas espiras eletromagnéticas que geram energia elétrica. Bom. Então, nós fizemos o que aqui? Nós fizemos uma série de transformações de energia. Nós não inventamos nada. Então, a equação da continuidade de Bernoulli é justamente isso, gente. Olha aqui, ó. Deixa eu olhar lá para onde está, para onde a gente estava. Então, o que ela pega? Tá? Nas sessões anteriores, a gente viu o movimento, e quando nós vamos ver que a equação de Bernoulli é a equação de continuidade. Tá? Então, nós temos dois tipos de fluidos. Tá? Quando eu digo equação de continuidade, é que assim, tá? Nós temos a quantidade de energia no ponto 1. Se a gente botar a nossa barragem aqui, ó. A nossa quantidade de energia no ponto 1 tem que ser igual a energia no ponto 2, igual a energia no ponto 3 e assim consecutivamente. Porque eu não tenho transformações de energia em processos não dissipativos. Vocês concordam comigo? A quantidade de energia ocorre em processos onde eu tenho forças não dissipativas, ou seja, aquelas que me fazem perda de energia. Quais são exemplos de processos dissipativos, gente? Perdas por calor, perdas por radiação. Tá? Sempre quando tiver processos dissipativos, eu estou falando em termos que eu sempre uma máquina que vai me executar trabalho. Claro que a gente, na natureza, nós só temos processos que não sejam conservativos. A gente simplifica os nossos processos físicos em processos conservativos que ficam de uma forma da gente estudá-los inicialmente. Porque nós não temos, por exemplo, na Terra, nenhum processo que eu não tenho, por exemplo, força de atrito. E força de atrito é uma força dissipativa. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que são fluidos compressíveis e fluidos não incompressíveis? O que a gente chama de fluidos incompressíveis são o seguinte, que um fluido não pode ser comprimido, mesmo que haja sobre ele grandes forças. São fluidos que são livres de viscosidade, ou seja, eles se assemelham à água, mas não como mel. Ou seja, o mel é extremamente viscoso. Tá? Então, fluidos, tá, com essa característica é o que a gente chama de fluidos ideais. Tá? É o que a gente vai estudar aqui. Tá? Quando a gente passar mais adiante, a gente vai até estudar fluidos reais. Tá? Mas fluidos ideais vai ser o que a gente vai estudar na nossa disciplina. Então, o fluido ideal, ele não é compressível e é livre de viscosidade. Então, ele não tem viscosidade. Então, na verdade, o fluido que a gente vai estudar de uma maneira mais fácil para a gente entender os processos da equação de continuidade vai ser a água. Tá? Então, além disso, nós vamos trabalhar com o fluxo laminar. Ou seja, nós vamos imaginar que esse fluido está correndo em um conduto, seja ele fechado ou aberto. Quando eu falo em termos de conduto fechado,
Eu estou falando em termos de tubulação, né? Pode ser tubulações redondas ou de geometria específica. Sempre quando eu falar em termos de conduto aberto, é um conduto onde eu tenho comunicação com o ar atmosférico. Tá? Então, o fluxo laminar é um fluxo que acontece a baixas de velocidade de escoamento, e essas tubulações são lisas e não tenho acidentes na tubulação. O meu escoamento ocorre de maneira suave. O que são acidentes em tubulação? Estricção na tubulação, registros em tubulações, curvas na tubulação, Y na tubulação, T na tubulação. Então, eu vou simplesmente imaginar que é um conduto reto, liso e de baixa velocidade de escoamento. Tá? Então, a gente vai usar água para a gente brincar com essa coisinha aí. Tá? Então, a vazão em equação de continuidade. Então, chamamos de vazão volumétrica, tá? O deslocamento no tempo em uma seção transversal reta da tubulação onde passa a velocidade. Então, a vazão vai ser a velocidade que eu tenho no meu fluido vezes a área por onde ele passa. A vazão deve ser constante ao longo da tubulação. Então, a minha vazão R vai ser constante. O que pode variar é o quê? É a minha velocidade ao longo da tubulação em decorrência da variação da minha área. Então, eu posso ter que a minha área variou ao longo de uma tubulação e eu vou ter um aumento ou diminuição da minha velocidade. Então, vamos pegar como exemplo uma mangueira de jardim. Então, no momento que eu liguei lá a minha água na torneira, então, eu tenho uma mangueira de jardim onde a minha seção ela é contínua ao longo do comprimento dela. E aí, um dado momento, vocês pegam lá na ponta da mangueira e vocês começam a brincar o quê? De diminuir a área. O que ocorre com essa minha vazão? Ela aumenta ou diminui? Ela fica constante. Bom, se ela fica constante, se eu fiz, por exemplo, uma restrição, se eu diminuir a minha área, eu vou aumentar a minha velocidade de saída da água, porque eu mantenho a minha vazão constante. Tá bom, gente? Então, o que diz a minha equação de Bernoulli? Então, para manter esses valores constantes, tá? A minha pressão, a minha velocidade e a minha altura do fluido tem que ser conhecidas. Então, se nós analisarmos isso aqui em termos de conservação de energia, olha só. Então, eu tenho a minha parcela de pressão, eu tenho a minha parcela de quem? De energia potencial, olha aqui, gente, ó. Vocês se lembram que qual era a nossa parcela de energia potencial que nós usávamos lá na física básica? Não era mgh, massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Aqui, na mecânica de fluidos, é o ρ, que é a massa específica lá. Então, ρ, GH, é a minha parcela de energia potencial hídrica. Beleza. E qual era a minha parcela de energia cinética? Não era mv² sobre 2? A mesma coisa aqui, ó. Então, a minha parcela de energia cinética em hidrodinâmica é 1/2 de massa específica v². Então, para eu ter a minha equação de continuidade, eu tenho que dizer o quê? Que essa minha parcela no ponto 1 tem que ser igual à minha parcela no ponto 2. Então, isso a gente brinca. Então, se eu tenho os dados
de energia do ponto 1, eu posso determinar os dados de energia do ponto 2 e assim sucessivamente. Então, a equação de Bernoulli é a forma mais simplificada da equação da conservação de energia. Portanto, devido ao grande número de hipóteses simplificadas e utilizadas, a equação de Bernoulli dificilmente conduzirá a resultados compatíveis com problemas reais de escoamento de fluidos. Apesar disso, é uma das equações mais utilizadas em mecânica de fluidos. É a base conceitual para qualquer estudo mais elaborado que possa representar com maior exatidão um problema real a partir da eliminação de hipóteses simplificadoras. Quando a gente for estudar problemas reais, gente, desculpa. Quando a minha energia no ponto 1 não for igual à energia no ponto 2, eu vou ter uma parcela de soma ou diminuição aqui, que pode ser equivalente a quê? A perdas de cargas por acidentes que terão na tubulação. Nós já falamos que acidentes podem ser curvas, registros ou derivações. E também o quê? Bombas ou turbinas. Então, eu posso ter um equipamento mecânico que pode me oferir energia ao sistema, que é uma bomba, ou eu posso ter um equipamento mecânico que me retire energia do sistema, que é uma turbina. Tá? Beleza. Então, hipóteses das simplificadoras da equação de Bernoulli. Então, que a gente vai utilizar para usar a equação de Bernoulli. O escoamento em regime permanente, ou seja, nós não vamos ter variação no suprimento de fluido. Então, as propriedades serão constantes. No caso, a vazão vai ser constante. Propriedades uniformes da seção, nós não vamos variar a seção. O fluido ideal, a água, nós vamos ter perda de atrito ou perda para tubulação. Fluido incompressível, não variação na massa. A perda de energia térmica vai ser desprezível. E nós não vamos botar máquinas hidráulicas no trecho. Nós não vamos botar bomba nem turbina. Então, a partir desse esquema aqui, ó, nós temos um esquema para verificar a energia fluídica na equação. Então, nós vamos ter aqui, ó, que a minha parcela de pressão vai ser dada por quê? Pela aceleração da gravidade vezes uma altura z. Essa minha parcela aqui, ó. Por que tu só usou isso, Fabrício? Não botasse lá o diabo da parcela de massa, né? Porque, na verdade, gente, se nós dividirmos tudo pela massa específica, nós vamos ter aqui, ó, apenas a cota de altura, pela ação da gravidade, o valor da velocidade num ponto e a minha parcela de pressão dividido pela massa específica. Então, isso tem que ser constante. Isso foi apenas uma outra maneira de escrever aquela equação que nós vimos na tela anterior. Nós pegamos aquela mesma equação e dividimos pela massa específica da água. Tá? Então, aplicação clássica, eu tenho um tanque escoando em um regime permanente. Então, eu tenho um orifício e eu tenho um tanque onde eu tenho um suprimento contínuo de água e ele está escoando. Então, eu quero saber quanto é que é as diversas valores da minha equação de energia no ponto 1 e no ponto 2. Então, vamos lá. Considerando o fluido ideal, uma altura H, que é o nível do reservatório. Tá? Então, o Z1 é a altura H, o V1 lá, ó, é o zero, porque o nível, ó, nessa altura H aqui, eu não tenho velocidade aqui. Tá? Eu não tenho.
Eu tenho um suprimento de água constante aqui, mas, no entanto, essa partícula de fluido que está exatamente no ponto 1, ela não se move. Isso que a minha velocidade no nível do reservatório é uma constante igual a zero. Bom, a minha cota 2 lá, ó. A minha cota 2 está em zero aqui. Então, minha cota 2 vai ser zero. No PDF disponibilizado no AVA não tem essa parte. Eu vou botar de novo, é que eu fiz essa atualização hoje à noite, tá? Eu vou botar agora em seguida, tá, Richard? Fica tranquilo. Tá. Então, aí, ó, beleza. Então, aqui, ó. Então, essa cota Z aqui, ó, 2 é zero. Bom, então, eu posso substituir o meu V2 aqui por V, porque o meu V1 é zero. A pressão, tanto em P1 quanto P2, são iguais. E são atmosféricas, ó. Que está aberto. Vocês concordam comigo, ó? Está aberto para a atmosférica. Então, a pressão aqui é igual a pressão aqui. Então, neste caso aqui especificamente, a minha equação da continuidade simplesmente seria a aceleração da gravidade, a altura do tanque, a velocidade com que está saindo vezes 2. Então, eu consigo ver exatamente quanto é que está sendo a velocidade do jato na saída do tanque. Simplesmente sabendo a cota do tanque. Tá? Então, se eu dividir, em vez de dividir pela massa específica, e se eu dividir, né, pela equação pela aceleração da gravidade, a minha parcela de pressão lá, ó, fica, em vez de massa específica da água, fica pelo peso específico da água. Vocês se lembram quanto é que é o peso específico da água? Simplificado, gente? Massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. Peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico. Por que a gente simplesmente está multiplicando pelo G? Vamos usar o 10 aqui, tá, gente? Então, simplesmente aqui, ó, nós ficaremos com uma relaçãozinha bem mais tranquila de trabalhar. Tá? Alguma dúvida? Vou botar esse material agora de novo. Eu vou atualizar o material que está lá agora. Tá? A aula que vem nós vamos fazer só exercício dessa parte. Tá? E aí a gente vai fechar essa parte de mecânica de fluidos. E na outra seguinte a gente vai começar a parte de calorimetria. Bom, na aula que vem, após os exercícios, tá? Eu vou colocar no AVA, tá, a nossa atividade avaliativa de sala de aula. A nossa atividade avaliativa do segundo bimestre, deixa eu sair a tela aqui e parar o compartilhamento. Beleza. A nossa atividade avaliativa do segundo bimestre, ela vale em 1.500 pontos. Eu vou dividir da seguinte forma, tá? 1.000 pontos para essa atividade que eu vou dar a vocês na semana que vem, tá? E 500 pontos para o relatório das aulas práticas que nós vamos fazer, tá? Então, nós vamos retornar aí, acho que lá pelo dia 1º, lá pelo dia 10, a princípio vai ser dia 1º, para fazer as aulas práticas. E aí, as aulas práticas, eu vou valorar os outros 500 pontos. Tá bom, gente? Tá, ok. Alguma dúvida? Não, por mim, tranquilo. Tá tranquilo, Fabrício. Obrigada. Tayane? Certo. Também. Laura? Tá certo, tranquilo, Fabrício. Então tá, gente. Boa noite. Bom descanso. Bom resto de semana para vocês. Boa noite. Tá bem, boa noite. Boa igualmente. noite a todos. Pessoalmente. Obrigado, tchau, tchau. Sim.